No coração do setor norte dessa cidade, a situação está se tornando crítica à medida que as forças ucranianas perdem terreno rapidamente. Os avanços estratégicos do exército russo nesses setores estão apertando o cerco ao redor das posições restantes da Ucrânia, forçando-os a uma situação precária. Com o avanço contínuo das forças russas, os soldados ucranianos se veem com opções e recursos cada vez mais escassos, levando a uma retirada desesperada e caótica. Isso é evidente nas cenas de equipamentos militares e suprimentos abandonados, incluindo sistemas avançados como as peças de artilharia M777, deixadas para trás em sua retirada apressada. O moral dos soldados ucranianos parece estar vacilando sob a pressão incessante, enquanto eles lidam com a força avassaladora aplicada pelo exército russo. É crucial notar o papel significativo que a tecnologia e as táticas modernas de guerra desempenharam neste conflito. O uso de drones, tanto para vigilância quanto para ataques direcionados, tem sido um divisor de águas, proporcionando às forças russas uma vantagem tática substancial. Esses drones têm sido fundamentais no rastreamento e interrupção da retirada ucraniana, mostrando como a guerra evoluiu na era moderna. A capacidade de manter vigilância constante e realizar ataques de precisão transformou a dinâmica do campo de batalha, tornando cada vez mais desafiador para as forças convencionais operar sem detecção. À medida que continuamos a monitorar os eventos que se desenrolam, não se pode deixar de ponderar as implicações mais amplas deste conflito. As ramificações geopolíticas são vastas, com potenciais mudanças em alianças e dinâmicas de poder no cenário global. O conflito na Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas um ponto de inflamação que pode redefinir as relações internacionais e as estratégias militares nos próximos anos. A cada dia que passa, as apostas se tornam mais altas e a necessidade de uma solução diplomática se torna mais urgente. A questão que permanece é se as partes envolvidas encontrarão a coragem e a sabedoria para buscar a paz ou se continuarão por um caminho de destruição que poderia ter consequências de longo alcance. Em conclusão, a situação na Ucrânia permanece fluida e perigosa. As manobras estratégicas e os avanços do exército russo os colocaram em uma posição dominante. Mas o custo humanitário é imenso. Enquanto o mundo assiste, os apelos por um cessar-fogo e negociação se tornam mais altos. Mas o caminho para a paz está repleto de desafios. Os líderes se erguerão à altura e encontrarão uma maneira de acabar com as hostilidades, ou o ciclo de violência continuará inabalável? Esta é uma questão que exige uma resposta, não apenas dos líderes envolvidos, mas da comunidade internacional como um todo. Que a sabedoria e a paz prevaleçam diante da adversidade. Certamente vamos continuar com a narrativa. À medida que o conflito na Ucrânia se intensifica, o foco se desloca para a complexa rede de interesses geopolíticos que convergiram nesta região. O mundo está testemunhando um jogo de xadrez de alto risco, com cada movimento cuidadosamente calculado para ganhar vantagem ou assegurar uma posição estratégica. A presença de mercenários estrangeiros na zona de conflito complica ainda mais uma situação já volátil, adicionando um elemento imprevisível ao drama que se desenrola. Esses mercenários, muitas vezes motivados por lucro em vez de ideologia, trazem consigo uma variedade diversificada de habilidades e táticas, potencialmente escalando o escopo e a intensidade do conflito. O envolvimento de potências externas, cada uma com suas próprias agendas, destaca a importância global desse conflito. Para a Rússia, as apostas são existenciais, à medida que busca afirmar sua influência e proteger suas fronteiras contra o que percebe como avanços ocidentais. Para a Ucrânia, a luta é por soberania e sobrevivência, uma luta por identidade nacional e independência diante de probabilidades esmagadoras. Enquanto isso, as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, veem a Ucrânia como um campo de batalha crítico em sua estratégia mais ampla para conter as ambições russas e defender os princípios de direito e ordem internacionais. Em meio às manobras militares e posturas diplomáticas, o custo humano deste conflito não pode ser exagerado. As imagens de civis pegos no fogo cruzado, cidades reduzidas a escombros e famílias despedaçadas pela violência
servem como um lembrete gritante do impacto devastador da guerra. A crise humanitária está se agravando, com milhares de deslocados e em necessidade urgente de ajuda. A comunidade internacional enfrenta um imperativo moral para responder, ainda que o caminho para uma ação eficaz esteja repleto de desafios políticos e logísticos. À medida que o mundo lida com essas realidades complexas, a narrativa do conflito é moldada não apenas por aqueles no terreno, mas também pela guerra de informações que se desenrola na mídia. Narrativas concorrentes e esforços de propaganda buscam influenciar a opinião pública e influenciar os tomadores de decisão, adicionando outra camada de complexidade à situação. Nesse ambiente, discernir fato de ficção se torna uma tarefa crítica, pois a desinformação pode ter consequências tangíveis no terreno. O potencial para esse conflito se expandir além das fronteiras da Ucrânia permanece uma preocupação constante. A natureza interconectada da geopolítica moderna significa que conflitos regionais podem ter repercussões globais, afetando desde os preços da energia até as alianças internacionais. O espectro de uma confrontação mais ampla paira como uma possibilidade, uma perspectiva que destaca a urgência de encontrar uma resolução pacífica. No entanto, em meio ao caos e à incerteza, há lampejos de esperança. A resiliência e determinação das pessoas afetadas por este conflito servem como um testemunho da capacidade do espírito humano de suportar e superar adversidades. Suas histórias de coragem e sobrevivência nos inspiram a lutar por um futuro melhor, onde os conflitos sejam resolvidos por meio de diálogo e cooperação em vez de violência e divisão. Ao refletirmos sobre os eventos que se desenrolam na Ucrânia, somos lembrados do poder da unidade e da importância de permanecermos juntos diante dos desafios. O caminho para a paz nunca é fácil, mas é uma jornada que vale a pena empreender pelo bem das gerações futuras. O mundo ouvirá esse chamado e trabalhará em direção a uma solução duradoura? Ou permitiremos que esse conflito se descontrole ainda mais? Esta é a pergunta que exige nossa atenção e ação. Com o conflito na Ucrânia continuando a dominar as manchetes, o mundo assiste com expectativa enquanto os esforços diplomáticos para negociar a paz permanecem precários. As negociações, muitas vezes marcadas por tensão e desconfiança, destacam as complexidades de se alcançar um cessar-fogo que satisfaça todas as partes envolvidas. No cerne dessas discussões está a questão fundamental da soberania e integridade territorial, temas que têm atormentado esta região por décadas e agora se encontram na vanguarda do discurso diplomático global. O papel de importantes atores internacionais, como os Estados Unidos, a Rússia e a União Europeia, é crucial na definição do desfecho deste conflito. Cada um tem um interesse investido na estabilidade da região, mas seus interesses concorrentes frequentemente levam a estratégias conflitantes. À medida que os líderes se engajam em uma diplomacia de alto risco, o desafio é encontrar um terreno comum que respeite a soberania da Ucrânia, enquanto aborda as preocupações de segurança da Rússia. O delicado equilíbrio de poder e diplomacia requer um manejo hábil para evitar uma escalada maior e abrir um caminho para a reconciliação. Apesar dos desafios, há esforços em andamento para mitigar o impacto humanitário deste conflito. Organizações de ajuda estão trabalhando incansavelmente para entregar suprimentos essenciais aos afetados, navegando em um cenário complexo e frequentemente perigoso para alcançar aqueles que precisam. A resiliência desses trabalhadores humanitários, ao lado da coragem de voluntários locais, é um farol de esperança em meio à escuridão da guerra. Seu trabalho destaca a importância da solidariedade e do papel da comunidade global em apoiar aqueles pegos no fogo cruzado. À medida que o conflito se desenrola, a questão da responsabilização paira grande. A comunidade internacional enfrenta uma obrigação moral de garantir justiça para os afetados pela violência. Investigações sobre alegados crimes de guerra e violações de direitos humanos são críticas para esse processo, servindo como um lembrete de que a justiça deve ser feita para abrir caminho para uma reconciliação e paz genuínas. A situação na Ucrânia serve como um lembrete pungente da fragilidade da paz e da facilidade com que ela pode ser rompida. No entanto,
também destaca o potencial para a renovação e o poder do espírito humano de se elevar acima da adversidade. Ao nos encontrarmos neste ponto de inflexão, as escolhas feitas pelos líderes mundiais ecoarão pelos anais da história, moldando o futuro não apenas da Ucrânia, mas da ordem global. Em conclusão, somos deixados com uma pergunta profunda: que tipo de mundo desejamos deixar para as futuras gerações? Um mundo mergulhado em conflito e divisão, ou um onde a paz e a cooperação prevalecem? A resposta está em nossas mãos coletivas, nas decisões que tomamos hoje para moldar um amanhã melhor. Ao ponderarmos esta questão, que ela nos inspire a advogar pela paz, apoiar os necessitados e lutar por um mundo onde o diálogo triunfe sobre a discórdia. Obrigado por se juntar a nós na exploração das complexidades deste conflito e suas implicações de longo alcance. Se você achou esta narrativa perspicaz, incentivamos que curta e se inscreva para mais análises detalhadas e atualizações. Juntos vamos permanecer informados e engajados, contribuindo para um mundo onde a paz e o entendimento não são apenas aspirações, mas realidades.